Olá pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez com um vídeo no canal TV Quero Saber e vocês são nossos convidados especiais. Hoje nós vamos falar sobre cristãos versus política e para responder sobre esse assunto nós convidamos nosso irmão Gilberto Júnior, ele que é membro da Igreja Assembleia de Deus. Gilberto Júnior, seja bem-vindo aqui no nosso canal TV Quero Saber. Miguel, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês do canal TV Quero Saber pelo convite. Parabenizar vocês também por essa iniciativa, né, de trazer à lume temas tão importantes, tão relevantes dentro do contexto cristão. E eu vou tentar, na medida do possível, a partir da minha opinião, de uma forma informal, responder algumas questões de vocês. Ok. Você pode trazer a definição resumidamente para a gente sobre cristianismo? Logo após também pode trazer sobre política. Olha, Miguel, definir cristianismo não é uma tarefa fácil, né? Dados aos movimentos que surgiram a partir da fé cristã. Mas a fé cristã em si, ela surge a partir da pessoa de Cristo, dentro do contexto de Jerusalém, ali com os judeus, e que depois, através do apóstolo Paulo, começa a se espalhar também para outras nações. Mas a fé cristã em si é o indivíduo, né, que acredita que Cristo é o Salvador, Cristo é o enviado de Deus, é aquele que veio redimir a humanidade dos seus pecados, acreditando na pessoa divina de Cristo. Então a fé cristã é o indivíduo que segue os ensinos de Cristo, é o indivíduo que segue as doutrinas de Cristo e também dos seus apóstolos. A partir ali do início do quarto século, nós vamos ter a institucionalização da fé cristã, surgindo ali a Igreja Romana, né? A partir do quarto século, nós vamos ter a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. Em 517, já no início do sexto século, do século XVI, perdão, nós vamos ter ali um rompimento dessa instituição, onde vai surgir um movimento cristão protestante. Então, a fé cristã é baseada em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na visão de que Cristo é o Salvador, aquele que veio redimir o ser humano dos seus pecados. Ele é divino, né? Ele é Deus, e a partir dessa fé nós vamos ver alguns movimentos, né? Dos dois mais importantes tem aí o catolicismo e o protestantismo. Nós podemos dizer que a diferença principal do protestantismo para o catolicismo é que a denominação católica, ela não faz a diferença da igreja espiritual, invisível, da igreja institucional, da denominação. Então o católico, ele vê a denominação católica apostólica romana como a primeira, única e verdadeira igreja. Enquanto que o protestante, né, o cristão protestante, ele não vê a denominação, a instituição, como a igreja em si, mas ele vê ela como uma ferramenta, um instrumento da igreja. E à medida que esta instituição, esta denominação venha se apostatar dos ensinos de Cristo, dos ensinos dos apóstolos, então eles têm o direito de se afastar desta denominação. Então eu acho que a principal diferença do cristão católico para o protestante é essa. Agora, política, dado o fato de que o ser humano é um ser sociável, né? É um ser que começa ali na família, na comunidade, na sociedade, a partir do momento que surge a sociedade, que surge a comunidade, surge também os problemas, surge também algumas dificuldades, né? Por exemplo, as relações de trabalho dentro de uma sociedade, as relações de segurança, as relações do meio ambiente, da saúde, da educação. Então a política seria a arte ou a habilidade de administrar os interesses desta comunidade, desta sociedade. A política seria a arte de administrar, né, o interesse comum.
uma filósofa muito importante, a Hannah Arendt, ela diz que a política ela surge a partir do interesse comum. A partir dos interesses comuns surge a política. Ou a partir de um caos, ou a partir de um problema. Surge um problema no meio da sociedade, no meio da comunidade, a política, então, ela vai tentar trazer a solução para esse problema, que seria ali o governo, né? Ok, muito bom. A segunda pergunta aqui que eu queria fazer: existe alguma orientação na Bíblia relacionada a esse assunto cristão, na política, alguma coisa assim desse tipo? Primeiro, Miguel, nós precisamos entender que a política ou o governo humano, ele foi instituído por Deus, dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva cristã, do jeito de ver o mundo do cristão. Nós entendemos que o governo humano ele foi instituído por Deus, justamente para tratar dessas questões, desses problemas que surgem dentro de uma sociedade. Por exemplo, o preço do feijão, o preço do arroz, né? Uma rua que precisa de um asfalto. Né? Não adianta você orar pedindo a Deus que envie um anjo para asfaltar a rua. Né? Não adianta. Porque Deus instituiu o governo humano. Existe a política para isso. Né? Deus não vai mandar anjos na terra para ir prender criminosos. Né? Existe a política, existe o governo humano para isso. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber isso de Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos perceber, principalmente no Antigo Testamento, a monarquia, né? O governo monarca. Nós vamos ver ali o período dos patriarcas, nós vamos ver o período da monarquia, dos reis, dos palácios, as campanhas militares, nós vamos ver ali os impérios, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa, o Império Romano. Então, a Bíblia, ela está recheada vamos dizer assim, de política. Principalmente quando nós olhamos para Gênesis e vemos José. José era governador de onde? Do Egito. Né? Ele exercia um papel político no Egito. E observe que José não só abençoava o seu povo através do governo do Egito, mas ele também abençoava os egípcios, né? Através da sua administração. Então, nós vamos ver Daniel, né? O profeta Daniel, que chega ali ao exílio babilônico, e ele já passa a agir, a atuar dentro do palácio de Nabucodonosor. E nós vamos ver também depois, né, no período que Daniel já está mais velho, o período do rei Dario, o período Medo-Persa, aonde Daniel, nós podemos até ler aqui no capítulo 6 do profeta Daniel, a partir do versículo 1, diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Ou seja, era uma espécie de 120 prefeitos. E colocou 3 supervisores sobre eles, ou seja, 3 ministros. Um dos quais era Daniel. E os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então nós vamos ver que a Bíblia ela está recheada de política, ela está recheada do governo humano. Deus reconhece a autoridade política. Nós podemos ver isso também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo está dizendo aos cristãos romanos: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem
trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Então nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dizendo para os cristãos romanos que a autoridade, né, governamental foi instituída por Deus, foi Deus que criou, instituiu o governo humano, a política, né, para administrar os problemas de uma comunidade, de uma sociedade. Então qual que é a função dentro da cosmovisão cristã, né, dentro do jeito cristão de ver as relações, de ver o mundo, né, dentro da cosmovisão cristã, o governo, a autoridade, ele exerce um papel, uma função: promover o bem, né, punir os maus e enaltecer ou premiar os bons. Quando nós vamos ver Paulo escrevendo a Timóteo também, a partir do capítulo 2, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam orações, intercessões, de ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, só dentro da visão, da perspectiva cristã, a gente não só reconhece as autoridades governamentais como legítimas diante da nossa fé, mas nós também devemos orar por elas, devemos interceder por elas e devemos honrá-las, porque o serviço, a função do Estado, a função do governo, a função da política é promover o bem, punir o mal e premiar, enaltecer os bons. Muito bom. Então a Bíblia está repleta de conselhos em relação ao assunto política. Muito bom.